Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nestas semanas nós temos funcionado como igreja 100% online, então eu espero que os irmãos estejam acompanhando esse culto em casa ou de outro lugar. Os irmãos também podem compartilhar o link deste culto para que outras pessoas também possam participar. Neste primeiro momento do culto, meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 7. Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 a 7 será a nossa leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Deus aqui providencia um meio de purificação e perdão para Isaías. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Deus também providenciou para nós um meio de perdão e de purificação, que foi Jesus Cristo, seu próprio Filho. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar o perdão e a purificação dos nossos pecados. Diante da santidade de Deus, meus irmãos, vamos fazer como Isaías, vamos confessar os nossos pecados. Isaías confessou aqui a Deus o seu pecado, dizendo: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Vamos confessar agora os nossos pecados e vamos pedir a Deus que aplique a obra de Cristo sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos a Ti os nossos pecados, ó Deus. Reconhecemos que somos pecadores. Como Isaías confessou a Ti, que era homem de lábios impuros, nós confessamos, Senhor, também a Ti os nossos pecados, todas as nossas impurezas, ó Deus. Pedimos que o Senhor perdoe todos os nossos atos pecaminosos, todas as nossas omissões, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos pecaminosos. Pedimos ao Senhor que esteja nos perdoando e nos purificando pelo sangue de Jesus. Isaías também reconheceu o pecado da nação. Nós reconhecemos também, Pai, o pecado da nossa nação. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação. Pedimos ao Senhor que traga perdão e purificação também para toda a nossa nação, para sermos uma nação feliz, porque a Tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, nós nos alegramos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós nos alegramos por Jesus Cristo, porque nele temos o perdão e a certeza da vida eterna. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos estar cantando um hino neste momento. Vamos estar cantando um hino, mas antes deste hino, o hino de número 32, eu tenho aqui alguns avisos. Primeiro aviso, como já disse, nós estamos funcionando como igreja 100% online. Então, o nosso culto de quarta-feira está sendo transmitido às 19h, através do Google Meet. Na verdade, você entra no Google Meet, num link que é disponibilizado, você entra numa sala ali, online, e participa do estudo bíblico na quarta-feira. A nossa escola dominical está sendo também pelo Google Meet, às 9 da manhã, assim, no domingo, às 9 da manhã, assim como o trabalho dos jovens está sendo também pelo Google Meet, no sábado, às 7 da noite. E o nosso culto, às 6h30 da tarde, está sendo transmitido pelo YouTube, como está acontecendo nesse momento.
Nós também, meus irmãos, estamos tendo entrega de dízimos e de ofertas através de transferência bancária. A maioria dos irmãos tem feito assim. Alguns irmãos têm entregado dízimos e ofertas na secretaria da igreja, lembrando que a secretaria da igreja está aberta durante a semana toda em horário comercial. E então os irmãos têm agido dessa maneira e Deus tem assim então sustentado e abençoado a igreja. Vamos orar, queridos, e vamos então louvar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez em oração. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, e o Senhor tem abençoado o Teu povo, e o Senhor tem movido o coração do Teu povo para dizimar e para ofertar na Tua obra. Rogamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, para que a Tua igreja possa ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Se há alguém desempregado participando deste culto, nós rogamos ao Senhor que tenha misericórdia, que abra portas de emprego. Rogamos, Pai, também em nome de Jesus Cristo, a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Rogamos, Pai, pedindo que o Senhor refreie este mal do vírus do Covid. E rogamos, Pai, para que o Senhor guarde o Teu povo deste vírus e da morte, especialmente pelos desta casa nós intercedemos. Que o Senhor livre do mal, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos, queridos, louvar ao nosso Deus, vamos louvar o Deus fiel nesse momento.
Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos estar encerrando hoje a nossa exposição deste capítulo. Nós já pregamos 2 vezes aqui nesse texto. O primeiro sermão nós pregamos há alguns domingos atrás, no versículo de número 8, onde nós vemos que que Isaías ouve a voz de Deus, né? Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías respondeu ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. E nós vimos então que a resposta de Isaías para Deus era uma resposta que estava demonstrando da parte de Isaías prontidão, disposição para deixar seus próprios afazeres para fazer os afazeres de Deus, e também a visão do privilégio. Então, a nossa mensagem foi toda focada aqui no versículo de número 8. Na semana passada, nós pregamos do versículo 1 até o versículo de número 8, com o seguinte tema: a visão correta de Deus nos leva a ter a visão correta sobre nós mesmos, onde nós vimos que Isaías teve a visão do Deus soberano, grande, santo e majestoso, e tendo, a partir da visão de Deus, Isaías também teve a visão de si mesmo. Ele viu que ele era um perdido pecador, que não podia permanecer na presença de Deus. Mas então Deus providenciou para Isaías perdão e purificação. E vimos, queridos, que quando então nós temos a visão correta de Deus, nós temos também a visão correta sobre nós mesmos, e que Deus providenciou para nós, por meio de Jesus Cristo, perdão e purificação, e é por isso que nós podemos estar diante de Deus, e é por isso então que nós podemos servi-lo e adorá-lo, e é por isso então que nós podemos responder ao seu chamado, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje nós vamos então falar a respeito da missão. O tema da nossa mensagem hoje será a missão de Isaías e a nossa, porque a missão que Deus deu para Isaías também tem a ver conosco. Então esse será o nosso tema, a missão de Isaías e a nossa. Vejamos ali, queridos, Isaías capítulo 6, do versículo 8 até o versículo de número 13. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá a graça de participarmos da missão. Oramos, Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações agora, pela palavra e pelo Espírito. E nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, desperta a tua igreja para a missão. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo de número 8, e então nós vemos ali, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, quem há de ir por nós? E vemos então a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse versículo, meus irmãos, é simplesmente maravilhoso, ele é belo, é inspirador. É maravilhoso quando alguém é chamado por Deus, é maravilhoso quando alguém se dispõe a responder ao chamado de Deus. E é maravilhoso então quando alguém é ordenado como pastor ou como oficial da igreja, quer presbítero, quer diácono. É maravilhoso quando alguém é eleito para servir no sagrado ofício da igreja. Os votos,
os elogios, o reconhecimento, mas depois de tudo vem o trabalho, depois de tudo vem a missão. E o mesmo nós podemos dizer daqueles que são nomeados ou encarregados de realizar algum trabalho na igreja. É maravilhoso o momento da nomeação, mas depois vem o trabalho. E o trabalho, quando a mão é colocada na massa, o trabalho é árduo, é difícil, exige suor do rosto, pois é preciso enfrentar os cardos e os abrolhos da obra que se encontram no caminho da realização da obra do Senhor. No fim do caminho está a bênção, no fim do caminho está a recompensa, mas o caminho é de pedras, de buracos, de lugares escorregadios. E, queridos irmãos, é Deus quem nos sustenta pelo caminho. Isaías diz ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas repare no texto que somente depois de Isaías dizer eis-me aqui, é que Deus vai dizer a Isaías o que ele tem que fazer. É somente depois de Isaías demonstrar prontidão e disposição, somente depois que Deus então vai mostrar a Isaías qual será a sua missão. E Deus faz assim, queridos irmãos, porque ninguém deve dizer-lhe não. A missão precisa ser feita e devemos encará-la como um privilégio, uma honra, mas também como um trabalho no qual somos parceiros de Deus. Deus é quem faz a obra, mas Ele a realiza através das nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o Senhor por escolher fazer assim. Então veja no texto. Em primeiro lugar, nesse texto, nós vemos que Deus deu a Isaías a missão de pregar a um povo incrédulo. Veja isso, meus irmãos. Deus deu a Isaías a missão de pregar a um povo incrédulo, ou seja, Isaías pregaria a um povo que não se converteria por causa da sua incredulidade. Essa seria a missão de Isaías. Veja ali o versículo de número 9. Então disse ele, ou seja, Deus quem diz: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Deus deu a Isaías a missão de pregar, chamando o povo ao arrependimento. Mas um povo incrédulo não se arrepende. Um povo incrédulo não se arrepende. A tarefa de Isaías seria pregar duas coisas: juízo e restauração. Quando nós olhamos para o livro de Isaías como um todo, nós vemos que Isaías ele pregou o juízo de Deus, ou seja, a mensagem de Isaías era de que Deus viria para julgar o povo, e então depois do seu julgamento ele traria restauração. E essa, queridos, também é a missão da igreja, essa também é a mensagem da igreja. Nós pregamos que Deus ele vai trazer julgamento no retorno de Jesus Cristo, e depois do julgamento Deus vai restaurar todas as coisas. Mas veja que interessante, Deus garantiu a Isaías que ele pregaria, mas o povo não entenderia. Isaías mostraria a verdade, mas as pessoas não veriam a verdade, elas não enxergariam a verdade. Ou seja, Isaías pregaria para pessoas que não se converteriam. Veja mais uma vez o versículo de número 9. Então disse ele, esse ele é Deus: vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Meus irmãos, assim também foi o ministério de Jesus Cristo, só que com uma diferença: Isaías era apenas um profeta, Jesus Cristo, mais do que profeta, era o próprio Deus que pregava a nação de Israel. E as pessoas não ouviram a Isaías, não se converteram com a pregação de Isaías e também não se converteram com a mensagem de Jesus. Jesus pregava, mas as pessoas não compreendiam. Muitas vezes o texto bíblico do Novo Testamento nos mostra que nem mesmo os discípulos compreendiam. Jesus fazia sinais messiânicos. Seus milagres mostravam todo o tempo, todos os dias, que ele era o Messias, mas as pessoas não conseguiam ver
que ele era o Messias, não conseguiam ver que ele era o Salvador. Isso por causa da dureza dos seus corações, por causa da incredulidade dos seus corações. Se os irmãos observarem rapidamente comigo, Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 10, Jesus está falando com os seus discípulos a respeito do falar por parábolas. E os discípulos perguntam a Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus diz: eu falo por parábolas, porque a vocês, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e não haja perdão para eles. Ou seja, Jesus, assim como Isaías, Jesus também pregou para um povo duro de coração, para um povo incrédulo, e a incredulidade impede que o homem ouça e se converta, veja e perceba a realidade espiritual. Mas veja que assim como foi com Isaías, assim também foi com Jesus, e assim também foi com o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para os últimos versículos do livro de Atos, se os irmãos puderem abrir a palavra lá em Atos, capítulo de número 28, nós encontramos ali em Atos, capítulo 28, Paulo pregando ao povo de Roma. E veja ali em Atos, capítulo 28, a partir do versículo 23, o que diz a palavra de Deus. Havendo-lhes marcado um dia, ou seja, Paulo marcou um dia para trazer a palavra aos judeus ali em Roma, e havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, porém outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Ou seja, Isaías recebeu, assim como Jesus e Paulo, a missão de pregar para um povo incrédulo. E assim também, queridos irmãos, muitas vezes isso também acontece conosco. Nós nos vemos pregando a um povo incrédulo, um povo que, como diz aqui o versículo de número 9, ouve, mas não entende, vê, mas não percebe as realidades espirituais, especialmente a realidade espiritual de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. É claro, meus irmãos, nas Escrituras, que o fato de nós, como igreja, pregarmos não é suficiente para que as pessoas se convertam e sejam salvas. É preciso que, além da nossa pregação, o Espírito Santo abra o coração dos homens para que se convertam. É preciso que Deus abra os olhos para que vejam. Nós pregamos para todos, mas a escolha de salvação é de Deus. É por isso que João 16 nos diz, nos versículos 8 e 9, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso porque o homem, por si mesmo, não tem a capacidade de se convencer a respeito das coisas espirituais. As coisas espirituais, para o homem natural, é loucura. E o texto de Atos, capítulo 16, versículo 14, nos mostra isso claramente. Pois quando Paulo estava ali em Filipos, pregando a palavra, o texto diz que havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, e o texto sagrado nos diz que
o Espírito Santo do Senhor abriu o coração dela para que ela pudesse entender as coisas que Paulo dizia. Por isso, meus irmãos, na pregação da mensagem, nós devemos ser totalmente dependentes da palavra e do Espírito, porque nós lançamos a semente do Evangelho, lançamos a palavra, mas se o Espírito não agir, os incrédulos permanecerão incrédulos. Eles não se converterão, não receberão o perdão e a salvação. Veja, Deus deu a Isaías a missão de pregar, não para a conversão, mas para endurecimento. Isso nos chama a atenção, queridos. E eu repito, o que é aqui o nosso segundo ponto. Deus deu a Isaías a missão de pregar, não para a conversão, mas para endurecimento. Veja o versículo de número 10. Ali no versículo de número 10 está escrito assim: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vou ler mais uma vez. Deus está dizendo a Isaías: vai e prega a esse povo, mas prega para tornar insensível o coração dele, para que os seus ouvidos sejam ainda mais endurecidos, para que os seus olhos sejam fechados. Veja ali, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Esse é sem dúvida um dos mais intrigantes versículos da palavra de Deus. Pois quando nós pregamos para que as pessoas sejam salvas. Mas Deus garantiu a Isaías que os seus ouvintes não se converteriam. Pelo contrário, eles se endureceriam cada vez mais. Assim como Moisés foi enviado ao Egito, não para converter Faraó, mas para realizar maravilhas diante de Faraó e diante de todo o Egito, não para que eles se convertessem, mas para que o coração deles se endurecesse cada vez mais. Assim também era a tarefa de Isaías. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que assim também foi a tarefa de Cristo. E quando nós olhamos para Paulo, nós vemos que assim também foi a tarefa de Paulo e de outros. Isso porque, meus irmãos, as pessoas, ou muitas pessoas, não todas, quando ouvem a verdade, elas ficam com raiva. E se nós continuarmos falando a verdade, elas ficarão com mais raiva ainda. E essa seria a missão de Isaías. Ele pregaria e as pessoas demonstrariam ódio. Ele continuaria pregando, ele insistiria em pregar, mas elas insistiriam em manter os seus corações endurecidos. Isso porque aquela geração, segundo o texto bíblico, aquela geração tinha o coração insensível, ou seja, a mensagem do Senhor não lhes sensibilizava. Aquela geração tinha os ouvidos endurecidos, ou seja, não queriam ouvir a verdade. Tinha os olhos fechados, ou seja, não queriam ver a verdade. Era um povo, como diz Marcos capítulo 12, como diz Marcos capítulo 4, versículo 12, era um povo que não se converteria e não seria salvo. Foi assim também, queridos, como disse com Jesus, com Pedro, nós vemos isso claramente, com Jesus, com Paulo, mas nós vemos isso também claramente no ministério de Pedro e no ministério de Estevão, que pregaram o Evangelho, enquanto pregavam o Evangelho, despertavam a ira dos homens. Quando Jesus, por pregar a verdade, sendo filho de Deus, foi crucificado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Estevão, apedrejado. E o fim de Isaías foi ser cerrado ao meio. A verdade, queridos irmãos, é que o mundo, de uma forma geral, não quer se converter. Eles não querem se converter. Querem continuar como estão. E a razão de permanecerem insensíveis não está em Deus, embora culpem a Deus. Não está no Evangelho, não está na igreja, está neles mesmos, na incredulidade e na dureza do seu coração. O texto aqui responde claramente porque algumas pessoas não se convertem, e a razão é simples.
incredulidade e dureza. E por que então Isaías tinha que pregar? Por que pregar a um povo incrédulo? Por que pregar a um povo duro de coração? Não seria melhor não pregar? A razão, queridos, é que Deus ordena que preguemos. Deus disse a Isaías, vá. E Deus disse à igreja, ide. Os pregadores, diz o apóstolo Paulo, são o perfume de Cristo, perfume de vida naqueles que são salvos, e perfume de morte naqueles que se perdem. Ou seja, a mesma pregação produz cheiro de vida em uns e cheiro de morte em outros. A tarefa da igreja é pregar, assim como era a tarefa de Isaías. Se o perfume da pregação será para a vida ou para a morte, isso não depende de nós. Isso depende única e exclusivamente da ação do Espírito Santo no coração do pecador. Em terceiro lugar, queridos, nós vemos aqui que diante dessa missão dura e pesada, Isaías pergunta a Deus, até quando, Senhor? Até quando será assim a minha missão? Veja ali o versículo de número 11 até o versículo 13. Então disse eu, ou seja, disse Isaías, até quando, Senhor? E o Senhor respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída. Eu acho a pergunta de Isaías a Deus pertinente. Isaías pergunta, Senhor, até quando? Até quando eu realizarei esta dura missão? E a resposta de Deus não foi das mais agradáveis. Em outras palavras, Deus disse, até que todos os habitantes sejam exterminados ou exilados. Isaías deveria pregar até que, veja a partir do versículo 11, até que as cidades fossem desoladas, ou seja, Isaías deveria pregar até que não houvesse mais para quem pregar, ou seja, as cidades deveriam ficar desertas. Ele deveria pregar até que as cidades ficassem sem habitantes, a terra fosse assolada, ou seja, pisada e destruída. Os homens deveriam ser tirados da terra e tudo o que restaria seria o desamparo, mostra o versículo de número 12. Ninguém escaparia, mostra o versículo de número 13. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos, aliás, para Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2, falando a respeito do templo que estava sendo construído por Herodes, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. E assim, meus irmãos, será na vinda de Cristo, não vai ficar pedra sobre pedra. E até quando, então, a igreja deve pregar? Nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor, até quando nós vamos pregar? Porque nós temos pregado e temos visto que as pessoas até são simpatizantes pela palavra, mas elas não se convertem, como permanecem incrédulas, permanecem endurecidas diante da tua vontade. Até quando nós devemos pregar? E a resposta claramente, a resposta quando nós olhamos para o Novo Testamento, queridos irmãos, nós vemos claramente que é até que Jesus venha, até que Jesus volte, nós devemos pregar. E Ele, quando Ele voltar, Ele voltará como juiz e salvador. Como Salvador, Ele salvará, arrebatará a sua igreja, mas como juiz, Ele fará justiça, tirando os homens da terra, fazendo com que as cidades fiquem sem habitantes, e tudo que se verá para os incrédulos e impenitentes é o desamparo. A mensagem de Isaías continua viva, apesar das mudanças de gerações. Deus chama a igreja a ir e a continuar pregando, mesmo em meio a muitas dificuldades. Mas veja, queridos irmãos, um último ponto. Deus garantiu a Isaías que a missão cumpriria o seu propósito, ou seja, um povo seria salvo. Isso, queridos, é maravilhoso, porque nós vemos que Isaías pregou
As pessoas, na sua grande maioria, permaneceram endurecidas e incrédulas, mas houve resposta. Houve sim salvação. E assim também foi com Jesus. Jesus exerceu o seu ministério, e nós vemos lá no final do ministério de Jesus, no início, olhando para o início do livro de Atos, nós vemos ali 120 pessoas convertidas, um pequeno número de convertidos, mas houve conversões. Nós vemos também no ministério do apóstolo Paulo, que nós já citamos aqui, que Paulo ele pregou o evangelho, despertou a ira dos homens, mas houve salvação. Igrejas foram implantadas, e assim também conosco, queridos, nós pregamos. A semente parece que não vai brotar, mas ela brota. Deus sempre salva aqueles que são seus. Para dar esperança e ânimo para Isaías, Deus usa a figura de duas árvores, o terebinto e o carvalho. Veja ali o versículo de número 13. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. O terebinto e o carvalho, estas árvores, mesmo após cortadas, têm o poder de se renovarem através de novos brotos. Assim como os dízimos são consagrados a Deus, Deus mesmo consagra, veja ali, uma parte para Ele, uma parte do povo. Deus mesmo consagraria uma parte do povo para Ele, através da santa semente. E essa santa semente que nós vemos aqui no versículo 13, que é mencionada, essa santa semente, ela aponta para o Messias Jesus. Através de Jesus, através da santa semente, um povo seria salvo. E nós vemos, queridos irmãos, assim, perpassando pelas Escrituras, que apesar da incredulidade, da dureza do coração dos homens, Deus sempre reservou para si um povo para ser salvo por Ele mesmo. Nós não sabemos quem Deus vai condenar e não sabemos quem Ele irá salvar. Nós lançamos a semente, não sabemos em quem Deus vai fazer essa semente vingar. Separar os perdidos dos salvos não era a tarefa de Isaías, nem é a nossa tarefa. A tarefa de Isaías era pregar, e essa também deve ser a nossa tarefa. Para concluir, meus irmãos, quero refletir com vocês de maneira prática em 3 pontos. O primeiro deles, o que Deus quer de nós? O que Deus queria de Isaías e o que Ele quer de nós na nossa missão. Deus queria de Isaías fidelidade a Deus e fidelidade na mensagem. O que Deus quer de nós, queridos, é fidelidade a Deus e fidelidade à mensagem. Nós somos um povo chamados a sermos fiéis a Deus e a pregarmos a verdade do Evangelho, ainda que isso enfureça os homens. Porque nós vemos, queridos, sim, em nossos dias, muita gente enfurecida com a verdadeira pregação do Evangelho. É isso que Deus quer de nós, fidelidade. E até quando? Até quando nós vamos pregar esse Evangelho? Diante de homens, muitas vezes, incrédulos e endurecidos, até que Jesus volte. Estamos no tempo de pregar e devemos fazê-lo. Nós somos chamados a sermos semeadores. Respondemos ao chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. E agora, queridos, uma vez tendo dado essa resposta para Deus, Deus diz: vá, e então nós vamos e lançamos a semente do Evangelho. Somos o perfume de Cristo por onde passamos. E por fim, devemos insistir em pregar, ainda que isso irrite mais e mais a alguns, mas nós devemos saber que Deus sempre tem um povo para ser salvo. Ele sempre tem aqueles que Ele vai resgatar. Por isso, meus irmãos, não podemos parar de semear. A nossa esperança está em Deus. Nós devemos lançar a semente e devemos continuar lançando a semente, não
baseado no que os nossos olhos veem, mas baseados na fé, na ação do Espírito Santo, que realmente, Ele sim realmente, converte o coração dos homens, e o Espírito Santo sim, traz verdadeiramente os homens, humilhando-os, ou fazendo com que eles se humilhem aos pés da cruz de Cristo. Deus tem os seus, e estes ouvirão a mensagem. Devemos, queridos, continuar lançando a semente. A Deus, queridos, toda a glória. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, estamos diante da Tua palavra. Vimos aqui, Senhor, a dura missão de Isaías. Vimos aqui, Senhor, a difícil missão de Isaías. Mas vemos, ó Pai, que Isaías estava disposto, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia, é o Senhor quem sustenta. Isaías sabia que, enquanto ele permanecesse fiel ao Senhor e à sua palavra, o Senhor o sustentaria. E aqueles que o Senhor deseja salvar seriam salvos e alcançados. Pai querido, em nome de Jesus, olha para nós, para a Tua igreja. Desperta, Senhor, a Tua igreja para pregar o verdadeiro evangelho, não para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor. Desperta a Tua igreja, ó Deus, para ser fiel a Deus e à mensagem do evangelho. Pai querido, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, até quando? Rogamos a Ti, Senhor, que enquanto estivermos sendo fiéis a Ti, que o Senhor nos sustente. Ó Deus, sabemos que nosso sustento, nos mantermos de pé, depende do Senhor. E alegra, Senhor, os nossos corações, mostrando-nos que o Senhor sempre tem separado um povo para Ti. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, vamos estar cantando um hino nesse momento, um hino que fala a respeito da igreja militante. Vamos adorar a Deus através deste hino.
a terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grandes partidos, tua vida não poupaste. Amém. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti, dispostos e prontos a realizarmos, Pai, a Tua obra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja no poder do Espírito Santo. Sabemos, Pai, que o trabalho é árduo, mas sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos também pelo Teu povo, pedimos, Pai, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, pedimos, Pai, por aqueles que estão com Covid, oramos, Pai, para que sejam recuperados, em nome de Jesus, oramos, Pai, para que se vejam sarados, para a glória do Teu nome. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação, dá, Senhor, solução à nossa nação, diante desse Covid, e dá sabedoria aos nossos governantes, nós clamamos a Ti, e pedimos, Pai, a Tua bênção para o Teu povo durante esta semana. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre nós e sobre todos os que creem, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, uma boa semana, e que Deus nos abençoe, cada um de nós, no lançar da semente do Evangelho. Um abraço a todos.